Olá pessoal, aqui é o professor Valdivino. Vamos dar sequência a nossas matérias do segundo bimestre. É a aula de hoje, sétimo ano, geometria, e o conteúdo é simetria das figuras. Bom, vamos. Dando sequência, pessoal, nós temos aqui agora a palavra simetria. O que é simetria? Simetria é a relação de paridade e semelhança. Aí o que é paridade? Paridade são dois elementos. É como você pega uma figura, você divide ela em dois pedaços ou mais, e fazendo a comparação desses pedaços, você tem que perceber se eles vão ser iguais ou diferentes. Ok? Mas paridade significa dois elementos. E semelhança? Semelhança dos elementos. Ok? Então, quando você olha para um e olha para o outro, uma figura só, você dividiu ela ao meio, você compara os dois pedaços e veja se eles vão ser iguais ou diferentes. Ok? Então, simetria é a relação de paridade e semelhança. Agora, existem dois tipos de simetria, que é a simetria axial e a simetria rotacional. O que é a simetria axial? Pessoal, a simetria axial se dá através de eixos de muitas figuras geométricas. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo de um losango. Esse losango eu vou dividir ele em eixos. Você tem o eixo que eu vou chamar de eixo 2 e você divide ele, vou chamar de eixo 1. É claro, né, pessoal? Quando eu faço essa simetria, para separar as figuras, você vai usar ou o eixo vertical ou horizontal, ok? Eu estou mostrando para você que no losango eu posso aplicar dois eixos. Beleza. Então eu vou usar o eixo 1. O que é o eixo? O eixo é uma reta sobre a qual podemos dobrar a figura e as partes se encaixam perfeitamente. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu vou cortar a figura aqui ao meio, vai me gerar dois pedaços. E quando eu dobrar esses pedaços, você vai ver se ele encaixa perfeitamente. Se ele encaixar, é uma simetria axial. Ok? É como se fosse a minha mão. Veja bem a minha mão aqui, ó. Então eu tenho aqui minha mão, certo? Aí eu vou dividir a minha mão agora. Dividir, ó. Você tem esse aqui e esse. Agora você compara as dois. Quando eu for encaixar as duas perfeitas, que elas se encaixam perfeitamente. Então isso é uma simetria axial, ok? Vamos ver o que nos dizem aqui, ó. Dividindo o losango com dois eixos, que eu vou chamar aqui, eu coloquei A e B, mas eu vou chamar de eixo 1 e eixo 2, ok? Que tá aqui, ó, eixo 1 e eixo 2. Veja o losango separado em duas partes pela figura eixo 1. Então, grava bem, eixo 1 é o vertical. Agora, vamos lá. Aqui está a parte do losango, pessoal. Eu peguei o eixo 1 e dividi o losango em dois pedaços. Vejam bem se esse pedaço aqui, ó, não é o mesmo desse. Então, e quando isso acontece, que é a mesma igualdade, bem parecido, se eu encaixar um em cima do outro, vai ficar perfeitamente encaixado as partes, isso é uma simetria axial. Olha o que diz. O eixo 1 funciona como um espelho, ó. Funciona como um espelho que reflete a parte do losango da esquerda com a direita. Então, eu tenho aqui meu eixo 1, é como se fosse o espelho. Esse espelho eu vou olhar e vou perceber as partes. Elas vão ser iguais. Se isso acontece, ele é um axial. Esse losango, simetria axial. Vamos ver o segundo caso, simetria rotacional. O que é a simetria rotacional? Simetria rotacional é encontrada em figuras geométricas do tipo polígono regulares. Bom, pessoal, o que é polígono? Figura de vários lados, vários ângulos, regulares, todos os lados do mesmo tamanho. Como exemplo que nós temos, o losango é um dele, o quadrado é um dele, ok? Mas o exemplo que eu vou dar aqui para vocês é do hexágono. Por que hexágono? Porque é uma figura de 6 lados, ok? Vejam vocês, ó, que todos os lados terá o mesmo tamanho. Tudo bem? Bom, o que eu quero dizer? Veja bem onde é que está o ponto A. Ponto A e o ponto B. Você percebe que tem o vértice e aí você tem o ângulo AOB. Veja que a rotação da figura ela está nesse primeiro segmento. Agora eu vou girar esse eixo para esse outro segmento aqui, ó, que eu vou mostrar nessa figura. Então, você tem também um losango com todos os lados iguais
e aqui nós temos a rotação da figura. Veja agora, na figura A ele estava nesse primeiro segmento, agora eu vou vir para esse segmento aqui, ó, que eu vou mostrar nessa figura. Por que que isso nos dá uma simetria rotacional? Porque o polígono é regular, porque todos os lados são iguais. O que que isso quer dizer? Pessoal, é porque meu desenho não está 100%, que eu fiz aqui, né? Mas se você colocar as medidas aqui, ó, vamos dizer 1 centímetro aqui, ó, para cada lado, você pode ter certeza que do centro até chegar vai ter também 1 centímetro. Ó. Se aqui tem 1 centímetro, do centro até tocar o lado, ele também tem que ter 1 centímetro. E isso você vai passar por todos os lados do polígono. Se não alterar valor nenhum, é uma figura rotacional. Olha o terceiro exemplo aqui, pessoal. Então, nós temos o hexágono, certo? E olha o segmento dele aqui, ó. Tá vendo aqui o segmento? Então, esse aqui eu tô fazendo a minha rotação. Ele começou aqui, veio nesse e veio nesse. Tá vendo aqui, ó? Se isso aqui valer 1 centímetro, aqui também vai valer 1 centímetro. E esse pedaço do eixo, do centro até tocar, também tem que valer 1 centímetro. Então, quando eu girar, passando por todos os lados do meu polígono, quando ele voltar pela parte superior aqui, ó, onde ele começou, todos não vai alterar valor nenhum, ok? Girando o polígono regular em torno do centro, sempre a base é o centro. É como se fosse o ponteiro do relógio, viu, pessoal? O ponteiro do relógio ele não vai girando? Toda vez que o ponteiro do relógio vai girando, passando por todos os números, ele vai ter a mesma distância ali, ó, certo? Numa distância igual ao valor do ângulo AOB, ó. AOB. Nós já estudamos o que é ângulo, certo? O ângulo é esse pedacinho aqui, ó. E aqui está a rotação do girassol. Aqui também, ó. Olha o outro aqui, ó. Tudo bem? Quando completarmos esse movimento, o hexágono permanece na mesma posição. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu comecei aqui, ó. Eu vou passar por todos os segmentos. Quando eu chegar lá em cima, ele vai estar na mesma posição. O vértice continua aqui. Esse é o segmento A e esse é o segmento B. Tudo bem? Podemos concluir, então, que o hexágono regular possui simetria rotacional. Beleza. Agora nós vamos ver, pessoal, a seguinte situação. Os polígonos regulares também podem ser axial, ok? Não fica achando que o polígono regular ele é só rotacional. Não, ele também pode ser axial. Por quê? O hexágono é o exemplo. O hexágono regular possui 6 eixos de simetria. Então, aqui nós temos os eixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está os meus 6 eixos de simetria. Tá vendo aqui? O que ele quer dizer nisso aqui? Que não toda vez, se eu girar aqui a figura, ó, se eu botar esse segmento aqui no meio, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui? O eixo aqui, se vamos dizer que eu cortasse esse eixo aqui e girasse essa figura, sempre vai estar na mesma posição, no mesmo tamanho e medida. Por exemplo, se, ó, tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Se ele tá aqui embaixo, ó, vamos dizer que eu vou colocar agora ele lá em cima, eu vou girar aqui o hexágono e essa ponta vai lá para cima. Pessoal, o tamanho vai ser o mesmo. O que vai mudar é só a posição dos eixos, mas todos vão ter o mesmo tamanho e a mesma dimensão, ok? Próximo agora, o caso especial que nós temos é o do círculo. O círculo possui infinitos eixos de simetria. A figura do círculo não vai se alterar. Eu posso girar o meu círculo que a minha simetria vai permanecer. O máximo que vai acontecer é que se a ponta daqui embaixo ela vai para cima e vice-versa, mas os tamanhos, as medidas vão ser o mesmo, sem alterar. Qualquer que seja o valor do giro em torno do centro. Então, vamos dizer que esse valor aqui seja 1 centímetro, tá vendo aqui, ó? Do centro até chegar na linha, seja 1 centímetro. Pessoal, eu posso girar essa figura todinha, que todos vai permanecer aqui 1 centímetro, não vai alterar. É o que acontece lá em cima. Vamos dizer que esse segmento aqui, esse pedacinho até tocar lá no segmento do centro, vamos dizer que fosse 2 centímetros. Eu posso girar com todos os meus eixos, que todos vão ter que ter 2 centímetros. É isso que ele está dizendo. Se não alterar esses valores, significa que ele é um polígono axial rotacional. Ok? O que acontece aqui no círculo. Beleza, pessoal? Essa foi a aula simetria. Nós trabalhamos muito com figuras geométricas. Como você já sabe, existem 2 tipos de simetria. Um depende do polígono regular e o outro é só dividir a figura e analisar as partes. Ok? Vão estudando e eu vou postar logo umas atividades para vocês.